Máxima, tudo bem? Professor Timóteo novamente. Hoje, no último vídeo que vocês viram sobre Matemática 2 do módulo 6, os exercícios que nós utilizamos aí, muita semelhança de triângulo e muita proporção, tá? Hoje nós vamos falar da Matemática 3, do módulo 6 da apostila 2, a questão de divisibilidade. São muitas regrinhas, tá? Então a aula ela vai ser bem grande mesmo, com muitos detalhes importantes. Vocês vão relembrar muita coisa. Então preste atenção no vídeo, tá? E eu vou ser o mais breve possível diante desse exercício dessa prática do exercício de relembrar aí as questões de divisibilidade. Então assim, tem muita coisa pra gente ver, muita coisa pra gente relembrar, tá? E vamos que vamos. Vamos lá. Nós vamos ver as divisibilidades dos números inteiros, que é mais utilizado, tá? Primeiro, nós vamos caracterizar o que é uma divisão exata. Tá? O que é uma divisão exata? Dizemos que a divisão exata quando encontramos um resto igual a zero. Tá? O que significa isso? Se dissermos que o número A é múltiplo de um número B, quando a divisão AB resultar em um número inteiro, quer dizer, o quociente, o resultado dessa divisão, podemos afirmar que B é um divisor de A. Ou que A é um divisor, que A é divisível por B. O que significa isso, gente? O que é ser múltiplo? O que é ser divisor? E o que é ser divisível? Toda vez que eu falar que um número é divisível por outro, significa que vai dar uma divisão exata. Significa que o meu resto sempre vai ser zero, tá bom? Então, ser divisível é resultar em dar resto zero e não sobrar nada além do zero, ok? Então, se eu pego um número, como eu fiz aqui, ó, 14 dividido por 7, deu 2 e restou o quê? Nada, restou zero. Isso é uma divisão exata. O que isso significa? Que 14 é divisível por 7, ou que 7 é divisor de 14. Foi exatamente o que eu escrevi aqui de vermelhinho. Então, se eu pego dois fatores, A e B, 14 e 7, tá? 14 sendo múltiplo de 7, e divido o maior pelo menor, eu vou encontrar um número inteiro. Se eu encontrar um número inteiro que é chamado de quociente, eu posso afirmar que o divisor, que é 7, que é o B, né, é divisor do A, que é o 14, e que o A é divisível por B, tá? Aí eu coloquei outro exemplo, para a gente verificar se é a divisão exata ou não. Exemplo 2, 13 divididos por 4. 4 vezes quanto para dar 13? O mais perto é 12. 4 vezes 3, 12. Para chegar a 13, me resta 1. É uma divisão exata? Não, porque não deu resto zero, tá? Então eu posso afirmar que 4 não é divisor de 13, pois não resultará aí um número inteiro, tá? Então é diferente do exemplo 1. Eu digo que é divisor quando o resto dá zero. Então significa que o número ele é divisível pelo divisor, porque deu resto zero. Então eu posso garantir que 13 é divisível por 4? Não, não é, porque deu resto 1. Deu resto diferente de zero, tá bom? Isso tem que estar na mente de vocês. Algumas observações aí. Vamos lá. Divisão por zero, divisão de um número não nulo por zero. Divisão de zero por um número diferente de zero. Divisão por 1 e divisão 0 por 0. Divisão de um número não nulo por zero. Por exemplo, ó, 5 divididos por 0 ou 10 divididos por 0. É impossível disso acontecer. Por quê? Nenhum número que eu multiplico por 0 vai me dar 5 ou vai me dar 10. Tá? Então, essa divisão, quando nós aprendemos lá em 7º ano, 8º ano, que o zero não pode estar no denominador, é exatamente por isso. Porque se eu dividir por 0, eu não consigo ir na tabuada do zero e multiplicar para encontrar aquele valor. Então, foi exatamente o que eu escrevi. É uma conta impossível, pois não há nenhum número que multiplicado por 0, tá, dê 5 ou 10, ou qualquer outro valor. Só falei 5 ou 10 porque está no meu exemplo, tá bom? Divisão de um número diferente de 0 por 0. Tá? Então eu estou pegando o 0 dividido por um número diferente de 0. Eu tenho lá 0 divididos por 4 ou 0 divididos por 13. Pode isso? Pode. E sempre vai dar 0. Porque, para e pensa. Eu não tenho nada para dividir. Vou dividir com 4 pessoas e 13 pessoas. Com quanto que essas pessoas vão ficar? Com nada. Tá? Então não tem como dar nada para elas. Então se eu pego um número 0
e divido por um número diferente de 0, vai me resultar em 0 sempre. Tá bom, gente? Vocês não podem esquecer disso. Divisão por 1. Vou pegar um número qualquer e dividir por 1. Sempre vai dar o próprio número. 4 divididos por 1 ou 18 divididos por 1. Dá sempre o próprio número. Então eu tenho 4 balinhas, vou dividir por uma pessoa, quer dizer, vou dar tudo para ela. Quantas balas ela vai ficar? Ela vai ficar com 4. Eu tenho 18 balinhas, ou 18 figurinhas, vou dar essas 18 figurinhas para uma única pessoa, estou dividindo com ela. Tá? Então eu estou dando tudo que eu tenho para ela. Então, sempre que eu for dividir por 1, vai resultar no próprio número que está sendo dividido. Isso aí acho que é mais tranquilo, né? E a divisão 0 por 0. Essa divisão 0 por 0, ela é impossível de determinar, porque ela me gera infinitos resultados. Tá? Se você quiser, pega sua calculadora aí agora e bota aí 0 dividido por 0. Se você pegar isso, pode aparecer para você que deu erro, que é impossível, né? Pode dar o E de erro e por aí vai. Tem algumas formas de escrever, tá? Mas eu já digo para você que o correto mesmo é o impossível de determinar. Tá? Então 0 dividido por 0 é aquele negocinho de um número dividido por ele mesmo, né? Dizendo que sempre vai dar 1, mas como a gente viu aqui, a divisão por 0 é impossível, porque nenhum número que multiplicado por 0 vai resultar no número que está a ser dividido. Cai nesse probleminha aí, tá bom? Então lembra aí, divisão exata, o que é sempre encontrar o resto zero, quando é divisor, quando é divisível, quociente e resto, tá? Quociente é o resultado de uma divisão e resto é o que sobra, tá? Vamos lá, passo 2. Vamos seguir a vida. Vamos lá, no passo 2 nós vamos falar sobre divisão inexata ou não exata ou aproximada. Quer dizer, quando o resto é diferente de 0. É aquele exemplo que a gente colocou lá agora. Deixa eu botar a folhinha, ó. O 13 dividido por 4. Isso aqui é uma divisão não exata, tá? Ou uma divisão aproximada. Quer dizer, o valor mais próximo de 13 é o 12. E ainda me resta 1, tá bom? Quando a divisão de um número A por um número B não tem como resultado um número inteiro. Quer dizer, esse resultado com o número inteiro, gente, não é o resto, não. É o quociente. Tá bom? Então podemos escrever assim. Olha como é que nós vamos escrever. Isso é importante, tá? D, esse D aqui é o dividendo, tá? É o número que nós vamos dividir. Então é o número a ser dividido. Ok? O divisor é o número que vai dividir. Repartir, né? Quociente seria o resultado e o resto já diz, né? É o que sobra. Tá bom? Ok? Aí eu botei 2 exemplos lá. 1 e 2. 24 dividido por 5. 5 vezes 4, 20. Sobram 24. Olha como eu escrevi. 24 é igual a multiplicação do divisor vezes o quociente mais o resto. Então 5 vezes 4, 20. 20 mais 4, 24. 2. 36 divididos por 7. 7 vezes 5, 35. Me resta 1. Então 36 pode ser escrito 7 vezes 5 mais 1. Tá? Isso aqui é importante, tá bom? Porque tem alguns problemas da nossa apostila que ele trabalha esse tipo de interpretação aqui. Tá? Aí vão algumas observações que são extremamente importantes para quem estuda divisão e as regras de divisibilidade. Primeiro, o resto sempre será menor que o divisor. O resto sempre será menor que o divisor. Então, o que sobra é menor do que o divisor. Ó, 4 é menor que 5, 1 é menor que 7. Tá bom? Segunda observação. O maior resto possível sempre será caracterizado pelo divisor. Esse Dzinho aqui é o divisor, como está aqui na observação. Ó, menos 1. Então, qual é o menor resto possível para essa divisão aqui? Ó, 24 por 5. 5 menos 1, 4. Tá? Qual é o menor resto possível para essa divisão aqui?
O maior resto possível seria, ó, 7 menos 1, seria 6. Mas aí com outra interpretação. A gente botou o 1 aqui por conta do quociente, tá bom? Então, o maior resto possível, quer dizer, não pode superar nem 7 e nem 5. O maior resto possível seria 6, para esse caso, e aqui seria 4. E aqui a gente já tem o maior resto possível, tá bom? Vamos lá, alguns tópicos importantes aí para acrescentar. Como determinar o divisor e o quociente na divisão não exata? Subtrair o dividendo... Desculpa, subtrair do dividendo o resto. Então eu vou pegar aqui, ó, quem é o resto? Ó, tá vendo? O 4. Quem é o dividendo? O 24. Então, ó, 24 menos 4 dá 20. Dividir o resultado obtido pelo quociente ou divisor. O resultado obtido é esse cara aqui. Então eu vou dividir por ele mesmo ou pelo divisor, tá bom? Então são algumas formas de descobrir o divisor e o quociente. Na aula de exercícios nós vamos ver isso melhor, tá? Você vai ver essa estrutura aqui mais aplicável, mais visível, tá bom? Então essa divisão inexata ou não exata ou aproximada, ela se refere a um resto diferente de zero. Gente, isso aqui tem que ser levado muito a sério, tá bom? Nos exercícios vocês vão ver que essa teoria aí vai ser muito utilizada, tá? Agora vamos lá. Nós vamos falar sobre as regrinhas de divisibilidade. Todas elas eu coloquei 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu acho que eu coloquei 11 também, tá bom? Eu coloquei essas principais. Lembrando que dividir por 1 a gente já falou lá na primeira etapa da aula, tá bom? Vamos lá, regras de divisibilidade. Alguns métodos práticos, tá bom? Dividir por 2. Quando o último algarismo, o algarismo das unidades, sempre for par. Então, qualquer número que o algarismo das unidades seja par, eu vou dividir por 2. Ali eu botei 424. E, eu gosto de lembrar nessa situação aqui que os números terminados em 0, tá? Eles também podem ser divididos por 2, tá? Então, vou botar aqui, ó, terminados em 0. Por que eu vou acrescentar isso e eu não escrevi? Porque quando terminados em 0, a gente pode usar o 10, o 5, tá bom? Mas a gente pode usar como par. Não estou dizendo que 0 é par, estou dizendo que os números que terminam em 0 são números pares, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu coloquei 424, poderia colocar 126, poderia colocar 54, poderia colocar 38, poderia colocar 22, poderia colocar 1024, tá? Ó, os algarismos das unidades são pares. Então significa que eu posso dividir sempre por 2, ok? Vamos lá, agora vamos por 3. Regra de divisibilidade por 3. Quando a soma dos algarismos do número a ser dividido for divisível por 3. Lembrando que for divisível por 3 é o que, gente? Isso, vai resultar em 0, né, na resposta da divisão. Então eu peguei o exemplo aqui, ó, 1071. A soma dos algarismos tem que dar um número que é divisível por 3. 1 mais 0, 1. Mais 7, 8, mais 1, 9. 9 é divisível por 3? É, então significa que o número 1071 é divisível por 3. Vamos ver outros exemplos. 27, 7 mais 2, 9. 36, 3 mais 6, 9. 81, 8 mais 1, 9. Deixa eu ver outra aqui. 78. 8 mais 7 mais 8, 15. Ó, mas esse 78 aqui é par, tá vendo? Mas será que é divisível por 3? Não sei, testa aí. Tá? Se você encontrar que ele é divisível por 3, depois você me diz. Beleza? Me diz como. Manda mensagem lá no chat. Manda SMS, manda WhatsApp, sei lá. Comenta aí no vídeo, não sei.
tá bom? Sei que você vai dar seu jeito, tá bom? Beleza? Mas mesmo terminando com um número par, ele é divisível, tá vendo? Porque a soma dos algarismos deu um número divisível por 3, tá bom? Agora na divisibilidade por 4. É bem interessante também. Quando os dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Então agora eu vou olhar para os dois últimos algarismos. No número par, eu olhava apenas para o último das unidades. Agora eu vou olhar para a unidade e dezena. Tá? Então, ó, 1788. O número 88 é divisível por 4. 4116. O número 16 também é divisível por 4. Só que não é essa regra só de os números finais, né, unidade e dezena, serem divisíveis por 4. Nós temos essa outra situação aqui, ó, quando o número a ser dividido terminar com 00. Esse número também será divisível, né, dividido por 4. Ó, 100, 1000, 1800, 9000 e por aí vai. Então qualquer número que termine com 2 zerinhos, ele também vai ser divisível por 4, tá bom? Então, além da regra, isso aqui é um 0, tá, gente? Não é um 8, não. Além da regra dos dois últimos algarismos serem divisíveis por 4, tem a regrinha do 00, tá bom? Ok? Vamos lá. Última aí, dessa página. Divisível por 5. Quando o último algarismo, o algarismo das unidades, for 0 ou 5. Lembra que eu falei lá em cima sobre os terminados em 0, que são números pares? Tá? Então você pode usar tanto a regra do divisível por 2, quanto a regra do divisível por 5. Tá bom? Só que o divisível por 5 pode ser terminados em 0 e 5. Aí eu dei o exemplo aqui, ó. Número 425, terminado em 5, é divisível por 5. O número 150, terminado em 0, divisível por 5. Vamos dar mais exemplo aí. 1025. 1000. 625. 15. Pequenininho. 25. 1045. Tá vendo? Eu posso usar, ó. De repente, se eu somar, ó, se eu somar os algarismos, pode ser que seja divisível por 3, né? Mas, ó, 5, 7, 8, não. 1, não, mas, ó, termina em 5, termina em 0. Então, divide por 5. 6 com 5, 11. 11 com 2, 13. Não dá para dividir por 3, não. Mas pode dividir por 5, ó. 1 mais 5, 6. Então, pode dividir por 5 e pode dividir por 3. 7, ó, mas termina em 5. 7, não, só dá para dividir por 5. 1045, ó, 9, 10, ó, termina em 5. Então dá para dividir por 3 não, mas dá para dividir por 5, ok? Belezinha? Então essas primeiras, por 2, por 3, por 4 e por 5. Vamos lá, seguindo. Próxima etapa aí. Vamos dividir por 6. 7, 8, tá? Divisível por 6. Quando for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Opa! Observação. Ao mesmo tempo. Então, se eu pego um número que divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele vai dividir por 6. Só que esse número é um número par. Todo número par não é divisível por 2? Sim. E quando que ele é divisível? Quando um número par, ele pode ser divisível por 3. Quando a soma dos seus algarismos der um número, um resultado que é divisível por 3. Peguei aqui, ó, 402. 4 mais 0 mais 2. Dá 6 a soma, então é divisível por 3. Termina, o algarismo das unidades é par, então divide por 2 e divide por 3. Ao mesmo tempo? Sim, ao mesmo tempo. Então eu posso dividir por 6. 714. 7 mais 1, 8. 8 mais 4, 12. Somei. 12 é divisível por 3? Sim ou não? Sim. 4 é o algarismo das unidades. É um algarismo par.
Então 714, ele é par, mas a soma dos seus algarismos dá um número que é divisível por 3. É divisível ao mesmo tempo por 2 e por 3, então é divisível por 6. Certo? Ó, deixa eu falar com você. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pular o divisível por 7, porque tem regra grande. Vou fazer 8, 9, 10 e 11. E depois a gente volta para o 7. Então, dá um stand-by aí no 7, porque a regrinha é grande. Vou fazer 8, 9, 10 e 11, que são rápidos. Depois a gente volta para o 7. Vou deixar a folhinha até em pé aqui. Vamos lá. Divisível por 9. Quando que é divisível por 9? Quando a soma dos algarismos for um número divisível por 9. Opa! Então é parecido com 3? É parecido. Só que o parecido com 3, lá o 3 é divisível por 3. No 9 é divisível por 9. Então no 3 nós vamos trabalhar com a soma dos algarismos, deram um resultado, deram um número que divida por 3. Na divisibilidade por 9, a soma dos algarismos tem que dar divisível por 9. Não pode confundir, turma. Vamos lá. Exemplo, 1080, 7.218. Vamos ver. 1 mais 8, 9. 7 mais 2, 9. 1 mais 8, 9. 9 mais 9, 18. Então, ó, se a soma dos algarismos deu um número que é divisível por 9, eu posso dividir por 9. Lembrando que eu posso dividir por 3 também, porque 9 divide 3 e 18 divide 3, tá? Mas lembra da regra. Quando que é divisível por 9, professor? Quando a soma dos algarismos der um número que é divisível por 9, tá? E quando que é divisível por 3, professor? Quando a soma dos algarismos der um número que é divisível por 3. Por 10. Sempre que terminar em 0. Lembra que nós falamos lá atrás? Ó, 1.350, 20.130, 1.050, 10.040, 5.040 e por aí vai. Então, toda vez que o número terminar em 0, ele é divisível por 10. Só que lembra que divisível, quando o último algarismo, o algarismo das unidades, deixa eu até colocar aqui, ó, unidades, for 0, a gente também pode dividir por 5, tá? Então aqui eu poderia dividir por 10, por 5 primeiro, ou por 10, você que sabe. Você que vai decidir. Por 11, regrinha, tá? Vamos ver. Quando a soma dos algarismos de ordens ímpares, o que significa ordens ímpares? 1, 3, 5, 7 e 9. Menos a soma dos algarismos de ordens pares. Ordens ímpares e ordens pares. 2, 4, 6, 8, 10. For múltiplo de 11. Vamos ver. Como é que eu vejo essas ordens, Timóteo? Ordens. Unidade é a primeira. Então, centena é a terceira. Dezena é a segunda. Então, a unidade aqui, ó, a próxima aqui, seria a par. Tá? Então, vou colocar aqui quarta. Depois de centena vem o que, gente? Unidade de milhar. Ok? Vai começar o 1000, né? Ok? Então aqui, 1000, boto 1, 0, 0. 0, 0, 0. Ok? Então eu vou fazer o quê? Quando a soma das ordens ímpares... Vamos lá. Ó, peguei o exemplo. Ó, ordens ímpares, 4 e 2. Ok? Primeira ordem. Pode ser que também, ó. Aqui, ó, esse e esse, ó. Ó, vou fazer assim, ó. Essa aqui é a primeira. E essa aqui é a terceira. Tá bom? Seria essa aqui. Então vou botar assim, ó. 3 mais 3. Ali eu só coloquei ao contrário. E aí as pares, né? Seria a diferença entre as pares. Ok? 2 e 4. Então aqui eu tenho 6 menos 6. Dá 0. Ele não disse que tem que ser múltiplo de 11? 0 é múltiplo de 11, gente? 11 vezes 0 dá 0. Ok? Tá bom? Então, 9, 10 e 11 foi. Isso aqui é importante memorizar. Vamos para 7. Vamos lá. 7 vai dar um trabalhinho. Vou até pegar a folhinha aqui. Tá?
Deixa eu ver se eu encontro outra folhinha para tapar ali. Encontrei outra folhinha, vamos lá. Ó, tapei. Pra gente não ficar perdido. Vamos lá. Quando que um número é divisível por 7? Quando o dobro do último algarismo, o algarismo das unidades, subtraído do número que você acabou de ver, sem o último algarismo, resultar num número que é divisível por 7. Quando o dobro do último algarismo, o dobro do último algarismo, subtraído do número sem ele. Então eu vou pegar o número, lá, vamos pensar 100, né? Vamos pensar o 100. 101, o dobro do último algarismo. O dobro do último, 101. Então 101 seria o dobro de 1, 2. Pega esse 2. Pega o número sem o númerozinho, né? Sem o 1, que era lá. Então vai virar 10, tá? Então seria 10 menos 2 vai dar 8. 8 é divisível por 7? Não, não é. Então o número 100 não é divisível por 7. Seria mais ou menos isso, tá bom? Peguei um exemplo lá. 165.928. O último algarismo é o 8. Ele não fala o dobro do último algarismo? Então vou pegar o 8 e vou fazer o dobro dele. O dobro dele é 16. Só que eu vou tirar o algarismo 8, ó, ele vai desaparecer. Então olha o que ficou, 16.592. Então, quando o dobro do último algarismo subtraído do número sem o último algarismo. O último algarismo era o 8, 16.592. 16.592 menos o dobro do último algarismo. Ok? O que deu? 16.576. Esse número ainda está muito grande para a gente verificar se é divisível por 7 ou não. Vou diminuir. Vou fazer de novo a regrinha. O dobro do último algarismo. O último algarismo é 6. Então vai me gerar 12. Aí eu vou fazer a subtração do número sem o último. 1.657 menos 12. 1.645. Ainda está grande. Vou fazer de novo. O último algarismo, quem é? 5. Qual o dobro de 5? 10. Então tiro 5. 164 menos 10. 154. Ainda está grande. O último algarismo é o 4. O dobro de 4, 8. 15 menos 8, 7. Então, o número 165.928 é ou não divisível por 7, turma? É sim, ele é divisível por 7. Então, eu pegaria qualquer número, tá? E aí eu vou lá no algarismo das unidades, pego ele, dobro ele e retiro a informação dele. Dele antes de dobrar, né, gente? Então, se o algarismo das unidades for 2, e eu tiver outros números aqui, eu pego essa sequência aqui sem o 2 e subtrai do dobro de 2. Ok? Vamos ver, ó. Aqui, ó. 102. Vamos ver se ele é divisível por 7. O que eu tenho que fazer? Pegar o dobro de 2. Então eu vou fazer assim, ó. Vou repetir o número sem o 2. 10 menos 2 vezes 2. Então seria 10 menos 4. Deu 6. 6 é um número que é divisível por 7? Sim ou não? Não. Então você pode criar os seus exemplos aí. Cria os seus exemplos grandes. Pega um exemplo bem grande aí. Até ele ficar bem pequenininho, igual ficou o 15 aqui, ó. Tá vendo? Então você vai fazer. Pegar um número, retirar o último algarismo e subtrair do dobro desse último. Tirar esse dobro do último do número principal. Ok? Tá? Então é a mais difícil. É a de 7, quer dizer, a regrinha é grande. Mas se você praticar, não vai ficar tão difícil não, ok? Tá? Então nós encerramos a aula de hoje falando sobre as regras de divisibilidade, tá bom? Deixa eu tirar as folhinhas aqui que me ajudam, tá? Espero aí que você tenha entendido todas as regras, entendido o que é a divisão exata, a divisão não exata, o que é resto, dividendo, divisor, quociente, as regrinhas de divisão por 1, de dividir por 0, 0 dividido por 0, são coisas importantes. E todas as regrinhas de divisibilidade. Não se esqueçam disso aqui, ó. Quando a divisão for inexata, não se esqueçam de como se escreve um número a ser dividido, tá bom? Divisor vezes quociente mais resto. Essa questão do maior resto possível.
cai muito em concurso, gente. Isso aqui é essencial para vocês praticarem, memorizarem e praticarem, ok? Espero vocês na próxima aula. E na próxima aula vamos falar do módulo 7. Um abraço! Uhul! Aperto de mão, bons estudos, valeu!